A história do milionário e do mendigo, uma reflexão sobre empatia e solidariedade. Era uma noite nublada, o tipo de noite que parece esconder segredos. Ricardo acelerava sua motocicleta pelas ruas na cidade. 1 milhão de pensamentos correndo na sua mente. Ele era um homem de negócios bem-sucedido, um milionário com o poder de comprar o que quisesse. Mas naquela noite, tudo parecia desmoronar. As coisas estavam complicadas. Uma crise inesperada em seus negócios. O peso do fracasso começava a pressionar seu peito como um vaso prestes a se esvaziar. De repente, um ruído ensurdecedor cortou o ar. A moto falhou e, com um tranco, morreu. Ricardo ficou parado em um beco escuro, cercado por sombras que pareciam sussurrar seu fracasso. Ele desceu da moto, chateado, seu coração batendo descompassado. Olhava para os lados, uma mistura de desespero e raiva. Era um beco sujo, com lixo acumulado e o cheiro ácido da cidade dormindo. O que poderia ser mais frustrante? Ele, um homem que tinha tudo, preso em um lugar como aquele. Antes que pudesse chamar um guincho, uma menina surgiu do nada. Magali, uma menina de rua, com cabelos desgrenhados e olhos que brilhavam como estrelas em uma noite escura. Ela se aproximou, a confiança emanando dela como uma luz. "Posso consertar a sua moto?" disse com um sorriso maroto. A princípio, Ricardo hesitou. O que ela podia saber sobre motos? Mas a necessidade de ajuda falou mais alto. E ali, em questão de minutos, Magali estava de joelhos no chão. Suas pequenas mãos trabalhavam com uma destreza surpreendente. Ricardo observava, fascinado. Então, num momento inusitado, ela puxou algo do bolso, uma pulseira velha, em forma de coração. Seu coração quase parou. Era igual àquela que seu irmão havia dado para Viviane, sua ex-namorada, antes de desaparecer. "Essa é minha", disse Magali, notando seu olhar. "Minha mãe sempre dizia que ela tinha uma história." O nó em sua garganta ficou mais apertado. Magali era filha de Viviane. Pela primeira vez, o passado e o presente colidiram, trazendo à tona sentimentos que ele achava que havia enterrado. Enquanto a moto roncava de volta à vida, paradoxos dançavam em sua mente. Ele queria ser pai, aquele pai que a menina nunca teve. Mas Letícia, sua esposa, seria contra. A ideia de buscar a guarda de Magali parecia um sonho absurdo, mas ao mesmo tempo uma chama de esperança começou a se acender. A cidade continuava a passar por eles, apressada e indiferente, enquanto Ricardo se perdia em reflexões. Magali, com um lar distante e sonhos com o céu, tentava encontrar um lugar no mundo. O que ela precisava era de amor e confiança. Mas e Ricardo? Ele estava apenas começando a entender sua própria dor. No ápice do conflito, uma carta perdida de Viviane chegou às suas mãos. Ao lê-la, ele se deparou com sentimentos e segredos que nunca imaginou. O que estava escrito ali poderia ser a chave para uma nova vida, ou mais um obstáculo a ser superado. Havia uma verdade oculta que poderia unir suas vidas ou separá-las ainda mais. Ricardo e Magali estavam prestes a descobrir até onde iriam para encontrar um sentido em suas vidas entrelaçadas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo estava ali, com a moto já funcionando, mas a mente dele ainda em guerra. O suor frio nas palmas das mãos não mostrava sinais de que as coisas estavam melhores. Ele olhou para Magali, que finalmente se levantou, a expressão de satisfação estampada no rosto. Mas antes que pudesse perguntar mais sobre a pulseira ou sobre a vida dela, um grito cortou a calmaria da noite. "Parada!" ecoou por um canto do beco. A voz era grave e carregada de autoridade. 2 homens se aproximaram, vestidos de forma suspeita.
cada passo pesado e determinado. Magali se encolheu, escondendo-se atrás de Ricardo como um pássaro assustado. O coração de Ricardo acelerou. Nem mesmo a crise que enfrentava nos negócios parecia tão urgente quanto aquela nova ameaça. Um dos homens puxou um revólver da cintura. A luz da rua refletiu metal frio. O outro apontou para a moto. "Essa moto é nossa!" Ele disse com um sorriso sarcástico, como se estivesse se divertindo com o medo que estava causando. Ricardo sentiu o estômago embrulhar. Ele se lembrou das dificuldades, da pressão insuportável da vida financeira. Agora, um novo medo se instalava, mais palpável e atroz. "Eu não estou aqui para problemas", tentou dizer, mas a voz soou fraca, quase implorativa. Os homens riram, mas viram o olhar protetor de Ricardo sobre Magali, e isso pareceu mudar algo. Havia algo de genuíno na expressão de desespero que refletia em seu rostinho. "O que você vai fazer, milionário?" Um deles perguntou, desafiador. Ricardo engoliu em seco. Ele percebeu que essa nova situação não envolvia apenas seu dinheiro e status. Era sobre a segurança da menina ao seu lado. Era sobre a chance de um futuro, entrelaçado de forma estranha com sua própria história. "O que eu posso fazer? Posso te pagar. O que você quiser", ele disse desesperadamente. Mas antes que os homens pudessem responder, um barulho vindo de longe quebrou a tensão. Eram sirenes, gritos. O pânico tomou conta da situação. Os bandidos, agora com medo da polícia, hesitaram. O tempo parecia parar. Ricardo se virou para Magali, que olhava para ele com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Então, no meio do caos, um deles fez um movimento brusco. Ele estava prestes a puxar o gatilho, mas, com um movimento rápido, Magali adiantou-se. "Não!" ela gritou. "Você não precisa fazer isso." A cena congelou. Os bandidos pararam, confusos. Todos estavam atordoados pelo que acabou de acontecer. Para a surpresa de Ricardo, a voz de Magali tornou-se o centro do universo naquele momento. A coragem dela era incompreensível e, ao mesmo tempo, extremamente poderosa. "O que você está fazendo, menina?" O homem murmuriu, um misto de raiva e confusão. Magali, com aquele brilho nos olhos que antes ele pensava que eram só resquícios de uma infância perdida, respondeu. "Eu conheço você. Eu conheço." O mundo ao redor deles parecia desabar, mas a indignação de Magali era algo vibrante, algo que ecoava em sua mente. Ricardo sentiu o nó na garganta se apertar. Conhecer? Conhecer quem? A inquietação crescia. Era momento de verdade exposta, e a revelação poderia ser devastadora. Ricardo olhou para os bandidos, depois para Magali, e o coração dele começou a acelerar ainda mais. A cidade que estava lá, correndo indiferente, agora parecia assistir a um espetáculo sem precedentes. Ele se perguntava qual era o vínculo entre eles, o que mais Magali estava escondendo. A noite já não era apenas sobre moto que parou ou crise de negócios, mas algo muito mais profundo e inquietante. E quando a verdade emergir, o que sobraria de suas vidas? O que aconteceria quando tudo viesse à tona? A tensão no beco pairava como um denso nevoeiro. Ricardo, paralisado pela cena, sentiu o coração bater a 1000 por hora. Magali, com a coragem de quem não tem nada a perder, encarava os homens à sua frente. A pulsação na têmpora de Ricardo aumentava. Ele se deu conta de que juntos estavam prestes a cruzar uma linha e nunca ousaram imaginar. O homem armado observava Magali com olhos desafiadores, uma sobrancelha levantada. Havia um quê de reconhecimento em seu olhar, uma hesitação que falava mais alto que qualquer palavra. "O que você sabe?" o homem rosnou, a voz rouca dançando entre raiva e surpresa. Ricardo estava prestes a intervir, mas as palavras de Magali o detiveram. Você era amigo da minha mãe", gritou firme, sem desviar o olhar. "O que aconteceu? Você a deixou, você não teve coragem de ficar." O silêncio no beco era ensurdecedor, como se a cidade tivesse parado para ouvir. O homem parecia chocado, mas a expressão dele mudava rapidamente.
Os outros que observavam a cena começaram a murmurar surpresa. Ricardo sentiu uma onda de confusão. E o que Magali estava dizendo? A mãe dela? E esse homem? Em um só instante, o passado dele se enredou ao futuro da menina. E a verdade começou a desvelar-se como um rolo de filme mal editado. O homem, instintivamente, baixou a arma. O que estava acontecendo era mais complexo do que um simples ato de violência. Havia dor, e aquela dor estava amarrada a segredos que Ricardo nunca soubera. Magali parecia estar desenterrando memórias e verdades que estariam melhor guardadas. "Pare o que está fazendo", disse o homem, com um tom ligeiramente menos agressivo. "Não use isso contra mim. Não sou a pessoa errada para você." Magali gritou, os olhos brilhando com uma mistura de ódio e dor. "Você não pode fazer isso. Você tem que assumir a responsabilidade." Ricardo, atordoado, não sabia mais quem eram aqueles homens ou o que realmente estava em jogo. O que eles tinham a ver com a vida de Magali e a incerteza da sua própria vida? A cada segundo, a realidade se tornava mais angustiante. Ele não sabia se deveria proteger a menina ou se afastar um pouco mais do caos que se desenrolava à sua volta. Então, como se tudo tivesse sido preparado, um grito feminino soou de longe. Era uma voz familiar, cortante, como um grito de socorro. Mãos trêmulas seguravam o coração de Ricardo. Ele olhou para Magali, que congelou ao ouvir a voz. "Mãe?" escapuliu de seus lábios, e a esperança pareceu brilhar por um instante. Mas a explosão que se seguiu foi mais do que um eco de um chamado. A porta de um armazém próximo estourou e uma mulher apareceu, cambaleando, ferida, com hematomas visíveis. Seu cabelo, despenteado, mas ao mesmo tempo familiar. Ricardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Era Viviane, sua ex e mãe de Magali. A unidade entre os três se desfez em um instante. A revelação foi como um raio que partiu o céu escuro. As perguntas apagavam qualquer restinho de lógica. "Por que você está aqui? O que aconteceu?" As palavras eram uma confusão de sentimentos. E no escuro, entre gritos e perguntas, o silêncio mortal da realidade os envolveu. A verdade, agora, era um labirinto perigoso. Uma nova camada de dor se formava onde antes havia só incertezas. O cenário que parecia um simples encontro se tornava uma tempestade de segredos. O que mais estava escondido? O que aquela revelação significava para todos ali? O mundo exterior continuava girando, e a cidade lá fora parecia indiferente. Mas as vidas de Ricardo, Magali e Viviane estavam cruzadas de maneiras que nem mesmo eles podiam começar a entender. E na confusão de emoções, a pergunta pairava no ar. Como seguir em frente, agora? O pânico tomou conta e as respostas estavam mais distantes do que nunca. Viviane cambaleava para frente, o rosto pálido, mais magra do que ele se lembrava. Ricardo ficou paralisado, tentando processar a visão dela, mas no instante em que seus olhos se cruzaram, tudo se desfez. Magali gritou, "Mãe!" e correu em direção a ela. O choque parecia envolver os três como uma névoa densa, e a urgência do momento os consumia. "O que aconteceu?" Ricardo finalmente conseguiu perguntar, a voz tremendo. A mulher que ele amava e deixara para trás agora estava diante dele, e sua mente girava com dúvidas e culpa. Eles vieram atrás de mim." Viviane ofegou, as palavras saindo de um sussurro quase inaudível. "Eu não consegui pagar as dívidas." Os dois homens, ainda fixos no contexto, agora olhavam para a mulher com interesse. O olhar que Ricardo lançou a eles parecia um convite para atacar. E eles perceberam. Um deles, o que tinha arma, mordeu os lábios e deu um passo à frente. "Sabia que você estava viva, Viviane", ele disse, o tom provocador. "E agora sabemos onde encontrar você." A tensão no ar era quase palpável. Magali apertou a mão da mãe e olhou de volta para Ricardo, os olhos cheios de perguntas, confusão e medo. Então o homem riu, um riso escandaloso, como se estivesse em um show. "O quê? Você pensou que poderia apenas sair e nos deixar de lado?" Ele olhou para Magali, com um brilho de crueldade no olhar.
Tem um preço a pagar por isso, sabe? A realidade desmoronava ao redor deles, e a cidade lá fora continuava ignorante ao caos. Ricardo, com o coração palpitando, se virou para os bandidos, consciente de que a situação estava se agravando. Ele estava em uma encruzilhada. Seria capaz de proteger mãe e filha ao mesmo tempo? A vida da sua mulher não vale nada sem ela, disse o homem, apontando a arma diretamente para Viviane. Um passo em falso e tudo poderia acabar em tragédia. Não, Magali gritou, desesperada. Você não pode fazer isso. E como se tudo estivesse alinhado para a maior reviravolta de suas vidas, ela olhou para o homem com uma determinação feroz. Espero que você esteja preparado para a verdade, ela desafiou, e o tom de voz dela fez o ar vibrar. O homem parou, confuso, enquanto a expressão de Viviane mudava de pânico para um misto de preocupação e culpa. Magali respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. Eu sei quem você é, ela apontou. Você não é só um bandido. Você é o meu pai. O silêncio no beco foi ensurdecedor. Ricardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Todos os segredos, a dor, tudo o que ele conhecia se desfez em um instante. O homem que antes parecia um monstro, agora mostrava sinais de vulnerabilidade. Seus olhos se arregalaram, a arma tremia em sua mão. O que você disse? A voz dele estava cheia de incredulidade. Meu pai, as histórias que minha mãe contava. Magali estava apaixonada por sua verdade, mas a tensão tinha uma nova face agora. Ela tinha exposto tudo de uma só vez, e ninguém sabia como responder. O homem gaguejou, a mágoa e a raiva em reação. O que era uma simples troca de ameaças transformou-se em uma batalha interna. Ricardo observou tudo, o nó na garganta doendo, ainda sem entender. Uma nova camada de dor surgia. O que aquela revelação significava? O que viria agora? O pânico tomou conta do ar, e as sirenes se aproximavam. O sequestro de vidas havia começado, e ninguém tinha certeza de como tudo terminaria. A cidade seguiu adiante, imperceptível, enquanto aquele beco selava os destinos em um momento incrivelmente tenso. Viviane estava ali, diante de Ricardo e Magali, seus olhares presos em um turbilhão de emoções. O homem, que antes tinha a arma apontada, agora estava em choque. O beco, antes tão ameaçador, se tornava uma arena de segredos e verdades não ditas. A tensão era insuportável. Você é minha filha? O homem gaguejou, buscando na voz uma fração de coragem. Magali respondeu com um grito de dor. Você nos deixou. Mãe, ele não se importou. A voz dela era um misto de raiva e tristeza, como se estivesse desenterrando feridas que nunca cicatrizariam. Ricardo estava paralisado. O desespero lhe apertava o peito. Como isso era possível? O homem armado não parecia ser alguém com quem Viviane já tivesse estado. Mas a verdade tomou conta do beco, e a revelação de Magali parecia quebrar tudo ao redor. Não pode ser. Um dos bandidos, nervoso, olhando entre os dois, como se finalmente percebesse a profundidade do que estava acontecendo. Isso não era parte do plano. Seu tom estava carregado de frustração, e a tensão no ar apertava como uma corda, prestes a se romper. Viviane avançou, implorando uma resposta. Você sabe que não é assim. Eu fiz o melhor que pude. Mas a raiva de Magali explodiu. O melhor? Onde você estava quando precisei de você? Era um clamor, uma explosão de sentimentos acumulados por anos. E nas palavras dela, Ricardo viu a criança ferida e ao mesmo tempo a adolescente que se tornava uma mulher. No meio do caos, o homem parecia hesitar. Era isso que Magali queria. Ele fumar a guerra, não ser apenas a vítima. E essa coragem ressoou. Mas a situação virou em um piscar de olhos. Um grupo de policiais apareceu no final do beco, as luzes azuis piscando até se tornarem uma nuvem borbulhante de som em movimento. Todos no chão! Gritou um dos policiais e o clima esquivou-se do tenso para o caótico. O homem armado recuou, os olhos afastados. Viviane gritou para todos. Não, ele é o pai dela! Mas alguém estava mais interessado em controlar a situação do que ouvir as verdades. Um tiro foi disparado. O eco reverberou.
e o homem se virou surpreendido. Ricardo viu a cena se desenrolar devagar. A bala atingiu o peito da mãe de Magali. O grito ecoou na noite. O mundo parou. Ela caiu no chão, os olhos arregalados, mas lágrimas já se misturando com seu sangue. Não! Magali gritou, o horror estampado seu rosto. Em um segundo, tudo desmoronou. Magali se atirou sobre Viviane, as mãos tremendo, enquanto Ricardo tentava avaliar o que aconteceu. O beco era agora um mar de gritos e sirenes. As namoradas, os sentimentos, a revelação do pai. Magali percebeu que tudo mudaria para sempre. O homem, agora em pânico, olhava para a polícia que se aproximava, a certeza de seu destino se desenhando. Ele era pai, mas pai também era sinônimo de irresponsável. E o que havia testemunhado naquela noite mudaria tudo. Ricardo tinha o coração na boca. O que ele faria agora? Magali e Viviane estavam entrelaçadas de forma irrevogável, e a ideia de ser um pilar de apoio se tornava uma sombra. Ele já não poderia ignorar a dor da menina, a fúria do homem e a culpa que se acumulava dentro de si. Eu não posso deixá-la. Magali chorava, sacudindo a mãe. E a verdade era que agora ele não poderia também. O grupo policial se aglomerava cada vez mais, mas as palavras se tornavam um eco distante para todos. E com os olhos cheios de desespero, Ricardo soube que estava preso em uma teia de segredos muito mais complexa do que $1 milhão. O que aconteceria com Magali? O que faria a polícia com o pai, que se revelou ser tudo o que ela não queria? E que novos espectros do passado estariam à espreita neste mar de incertezas? O momento antes do colapso de todas suas realidades se aproximava, e a verdade ainda estava escondida, apenas esperando para ser revelada. Uma tempestade se formava, e nada seria como antes. O momento em que a bala atingiu Viviane foi um congelamento no tempo. Um grito ressoou nas paredes do beco enquanto ela despencava, e a visão de Magali se transformou em um quadro de desespero absoluto. A cena parecia um filme em câmera lenta. Ricardo estava paralisado, o horror de um vínculo quebrado diante dos seus olhos. Mas no fundo do seu estômago, uma sombra de dúvida começou a surgir. Não, mãe! Me ajuda, por favor! Magali se agarrou a Viviane, as lágrimas escorrendo pelo rosto, a dor incompreensível. O homem, que por um momento parecia um monstro, agora estava com a expressão confusa. A polícia se aproximava, mas ele estava mais interessado na mulher no chão do que em salvar a própria pele. O que eu fiz? Ele murmurou, a voz trêmula. Ricardo olhou para o homem. O que ele sabia sobre eles? Uma parte dele queria proteger-se Magali e a mãe, mas a confusão tomou conta. O que mais havia entre eles que ele não sabia? De repente, a polícia invadiu o beco, gritos ecoando, luzes piscando. Abaixe a arma! Disseram, enquanto homens em uniformes cercavam o lugar. O caos estava prestes a se instaurar. No meio da confusão, alguém avançou entre os policiais. Era um homem alto, com um olhar firme. Ao se aproximar, a expressão dele se suavizou ao ver a cena. Viviane! A voz dele reverberou com a urgência de um amor perdido. Ricardo parou. O que estava acontecendo? O homem, que deveria ser uma ameaça, agora parecia mais preocupado com Viviane do que tudo o mais. A confusão aumentou. Ele se virou encarando o forasteiro. Você a conhece? Sou eu. Sou Thomas, seu ex-marido. O choque foi como um relâmpago. O ex-marido? Mas como isso era possível? Magali ergueu a cabeça, a dor nas profundezas do seu olhar se misturando com confusão e raiva. O que você está fazendo aqui? Por que você não esteve com a gente? A veracidade das palavras dela cortou o ar. Thomas se aproximou rapidamente, ignorando a presença da polícia. Viviane, não me deixe. Eu estou aqui agora, por favor. A cena se contorcia entre gritos e uma verdade revelada. A tensão disparou. A polícia hesitou, insegura. Ricardo percebeu que a situação estava além do que ele poderia controlar. Havia muito mais em jogo. A narrativa que ele acreditava conhecer estava se desfazendo em pedaços. Eu fui embora porque tive que...
Eu não queria correr o risco de perder você. Eu fiz tudo isso por amor. Tomás apontou, a intensidade crescendo. A verdade assombrava como uma neblina cortante. Magali gritou: Amor? Você nos abandonou! O que você sabe sobre amor? A ferocidade atingiu o clímax. Era a voz de uma menina que não apenas havia perdido sua mãe, mas também o pai que nunca conheceu. Viviane, ainda no chão, lutava para se erguer e, com esforço, trouxe à tona uma fraqueza que Ricardo nunca havia percebido. Thomas, eu não te perdoarei. Você não é o herói dessa história. A perplexidade by Ricardo aumentava. Como a realidade se entrelaçava de forma tão complicada. Ele olhou para os homens armados, a tensão escorrendo por cada centímetro do beco. A polícia já estava a poucos passos, mas Ricardo percebeu que mais segredos não ditos estavam prestes a serem revelados. Calma, vamos resolver isso, declarou, tentando reunir a coragem. Mas a verdade estava se mostrando traiçoeira, e em um instante quase irreconhecível, uma segunda bala foi disparada. Tudo virou um turbilhão de luz e dor. O mundo desabou novamente. Ricardo sentiu um golpe de ar enquanto Thomas caía no chão, o corpo inerte. Magali gritou, e as sirenes se misturaram ao som de uma tragédia emaranhada. A realidade colapsou. O beco, testemunha de tanto sofrimento, tornou-se um palco de segredos antigos e novas feridas. O que tudo isso significava para eles? Eles estavam em um labirinto de mentiras. E agora, com Thomas caído, quem sobreviveria para contar a verdade? Magali e Viviane, ligadas por uma dor que as unia, enfrentariam algo que transformaria cada uma de suas vidas. O que mais viria à superfície? O que mais havia escondido naquela escuridão? O momento em que a bala atingiu Viviane foi um congelamento no tempo. Um grito ecoou nas paredes do beco enquanto ela despencava, e a visão de Magali se transformou em um quadro de desespero absoluto. A cena parecia um filme em câmera lenta. Ricardo estava paralisado, o horror de um vínculo quebrado diante dos seus olhos. Mas no fundo do seu estômago, uma sombra de dúvida começou a surgir. Não, mãe! Me ajuda, por favor. Magali se agarrou a Viviane, as lágrimas escorrendo pelo rosto, a dor incompreensível. O homem, que antes tinha a arma apontada, agora estava com a expressão confusa. O que eu fiz? Ele murmurou, a voz trêmula. Ricardo olhou para o homem. O que ele sabia sobre eles? Uma parte dele queria proteger Magali e a mãe, mas a confusão tomou conta. O que mais havia entre eles que ele não sabia? De repente, um novo barulho cortou o ar, mais alto e profundo que o grito. A porta de um armazém próximo estourou. Uma figura alta e encapuzada apareceu, disparando em direção ao tumulto. O revólver reluziu sob a luz fraca, e a polícia deu um passo atrás. Cada um ficou paralisado em choque. Saia do caminho! Gritou a figura, a voz rouca e decidida. Era um homem que parecia ter vindo do próprio pesadelo. Corra! Ricardo berrou. Mas a confusão reinava enquanto o misterioso homem começou a atirar. Magali apertou ainda mais a mão da mãe, sem saber o que fazer. O clima se tornou caótico. Viviane! O homem armado chamou. E Ricardo congelou. Thomas! Viviane exclamou, a voz cheia de dor, mas com uma centelha de reconhecimento. O que você está fazendo aqui? Agora não. Ricardo não conseguia entender. O que estava acontecendo? Thomas, o ex-marido? Por que ele estava naquele momento? O homem encapuzado mirou e disparou. O tiro atingiu Thomas no ombro e ele caiu, mas não sem gritar ao mesmo tempo. Viviane, você nunca deveria ter me deixado. Isso é culpa sua. Todo mundo ficou paralisado. O beco estava em chamas com gritos e pânico. A polícia tentou controlar a cena, mas a situação desmoronou em segundos. Magali, agora tremendo, olhou para a mãe e depois para Thomas, cada um lutando com sua própria dor. O sentimento de traição preenchia o ar. O que mais eles escondiam? A verdade estava emergindo, mas em uma tempestade de mentiras.
Ricardo sentiu sua cabeça girar. Era realmente possível que Thomas ainda tivesse tanto poder sobre Viviane e sua vida? E o que ele faria sobre isso? A tensão era palpável, um labirinto de segredos não revelados e mágoas antigas. Com a dor ainda pulsando em seus olhos, Magali gritou novamente. Mãe, o que está acontecendo? Ele é o seu ex-marido ou é um inimigo? As palavras dela cortaram como uma faca, e o silêncio que se seguiu parecia mais alto do que qualquer grito. A polícia avançava, os gritos se misturando. Todos no chão. Solte a arma, gritava um dos oficiais. Magali olhava para Ricardo, implorando por uma resposta que ninguém tinha. E em meio ao caos, a figura encapuzada fez um movimento inesperado. Ele saltou, desferindo um golpe na arma de Thomas, e a cena tomou um rumo ainda mais sombrio. A arma disparou novamente, mas desta vez atingiu Magali. A sensação de tempo se arrastou. O mundo desabou sobre eles. O corpo da menina caiu e os olhares de horror se precipitaram. Ricardo gritou. Não! Enquanto eles se cercavam, incapazes de entender a extensão do que estava acontecendo agora. Magali estava ferida. E, novamente, a cidade lá fora continuava indiferente ao horror daquelas vidas entrelaçadas. O beco, antes tão familiar, agora era um local de tragédias entrelaçadas e um eco de desespero. Ricardo se lançou sobre ela, o coração batendo freneticamente, enquanto a verdade ainda pairava, mais uma vez escondida nas sombras. O que o futuro lhes reservava? Estariam prontos para enfrentar o que estava por vir? A resposta estava a um passo de distância, e a vida deles nunca mais seria a mesma. O momento em que a bala atingiu Magali foi como um choque elétrico. Ricardo, em um ato desesperado, saltou para frente, seus instintos gritando para proteger a menina. Ele segurou seu corpo frágil no chão, o mundo à sua volta se desfazendo em gritos e sirenes. O olhar de Magali, assustada e confusa, o atravessou. Seu sangue manchou a calçada e a dor era palpável. Tudo parecia surreal. Não pode ser. Ele se ajoelhou, as lágrimas ameaçando descer. Por favor, não. O desespero era uma corrente elétrica em seu peito. Viviane, ainda com a dor em seu rosto, gritou pelo nome da filha. Magali! Não! Por favor, não! O caos parecia irromper de seus lábios. E então, algo inesperado aconteceu. Enquanto Magali gemia, seu olhar se fixou na figura encapuzada, que estava agora em pé, observando tudo com uma expressão de espanto. A luz da rua iluminou parcialmente seu rosto. Magali, ainda respirando com dificuldade, virou a cabeça lentamente, como se conseguisse sentir a ligação, mesmo com a dor pulsando em seu corpo. Você, murmurou em um fio de voz. O homem encapuzado hesitou. E enquanto todos na cena observavam em silêncio, a tensão cresceu. Ele tirou o capuz, revelando um rosto que congelou o tempo. Era alguém do passado, alguém que Ricardo nunca esperaria ver, o irmão de Viviane, Caio, que ele tinha certeza que estava morto. Caio? Viviane sussurrou, o choque quase a derrubando. Ela balançou a cabeça, a incredulidade gravada em seu rosto. Eu voltei, Caio disse, a voz trêmula. Eu não queria que isso acontecesse. Eram esses bandidos. Eu apenas queria salvar você. Ele olhou para a filha, com lágrimas escorrendo, e pediu. Desculpe, Magali. Eu não queria que você tivesse que passar por isso. A confusão dominava o ar. Uma revelação que explodiu como uma granada, quebrando todas as certezas que eles tinham. Os bandidos estavam paralisados. Um deles murmurou sobre como isso não fazia parte do plano. O que você está fazendo aqui? Isso não é nosso acordo. O homem se virou, percebendo que as coisas estavam escapando de seu controle. Mas Ricardo, aproveitando o momento de distração, se lançou para refletir a gravidade da situação. Ele não tinha certeza de como tudo se conectava, mas sabia que a vida de Magali estava em jogo. E então, como se tudo tivesse sido ensaiado, sirenes de polícia ecoaram mais altas, cercando o beco onde eles estavam. Os flashes de luz começaram a dançar ao redor, e a cidade finalmente se envolveu na história. Uma resposta tardia ao clamor das últimas horas.
Ricardo, ainda segurando a mão da menina com força, vibrou com a mistura de esperança e terror. O resgate poderia estar próximo, mas e a revelação de Caio? O que significaria tudo isso para Viviane e Magali? A polícia se aproximava, gritando para que todos se rendessem. E no meio do pânico, a verdade batia à porta. Caio, acreditado como um fantasma do passado, agora estava presente, complicando a dinâmica em uma escala que Ricardo nunca havia imaginado. A vida se desdobrava em um emaranhado de segredos, e o que parecia ser uma noite de mistérios agora estava prestes a se transformar em um verdadeiro pesadelo. Ele olhou para frente, os olhos fixos em Magali, seu futuro balançando entre a esperança de uma vida e os pesadelos do passado que finalmente emergiam. O que ia acontecer agora? Como eles lidariam com essa verdade devastadora? E, mais importante, conseguirão proteger Magali de mais tragédias? Essa noite ainda guardava muito mais segredos, e cada segundo parecia ser um eco de incertezas. O momento em que a bala atingiu Magali foi como um choque elétrico que paralisou tudo ao redor. O grito de Ricardo ecoou no beco, cortando o ar tenso, enquanto ele segurava a menina nos braços. O sangue escorria, espalhando-se pelo chão sujo. Não, 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 por favor, Magali, fica comigo. O desespero rasgava seu peito. Cada palavra saía como um sussurro, medo e súplica. Viviane, ainda atordoada com a reviravolta, posicionou-se ao lado do filho, mas a cena à sua frente era um pesadelo em cores vivas. Magali! O lamento dela preencheu o espaço, e o choque a fez cambalear. Ela não sabia como reagir. O que fazer? O pânico refletido nos olhos de todos ao redor era palpável, uma nuvem de incertezas e medos. A figura encapuzada, agora revelada como Caio, parecia hesitar. A confusão o dominava. Ele mal podia acreditar na cena diante dele. Magali, isso não é como eu queria que fosse. Seus olhos estavam cheios de dor. E nesse instante, Vivian virou-se para ele, quase como se acordasse de um transe. Você passou esse tempo todo e não fez nada. A acusação fervia em seu tom. O que você tem a dizer agora? Mas antes que Caio pudesse responder, uma nova voz cortou a tensão. Um policial gritou, todos no chão. E enquanto os oficiais cercavam o beco, algo inesperado aconteceu. O homem que havia atirado, agora visivelmente em pânico, levantou a arma novamente, em uma atitude de desespero. Preciso sair daqui, ele bradou, e a situação mais uma vez se desenrolou em um turbilhão de emoções. O caos tomou conta, e o grupo policial hesitou, mirando o homem. O tiro disparou, mas em vez de atingir alguém, colidiu contra uma lata de lixo próxima, causando uma explosão de metal e lixo. O eco ia e voltava, um sinal de que todos estavam à beira do abismo. Ricardo se jogou na frente de Magali, mas a agitação estava apenas começando. Um dos bandidos, percebendo que tudo estava perdido, resolveu se render. Esperem, não vale a pena. Mas o pânico já havia se instalado, e a adrenalina tomava conta das decisões. E então a reviravolta chocante aconteceu. Em meio ao tumulto e à confusão, Ricardo viu um flash. Alguém havia testemunhado tudo do outro lado da rua, e uma mulher estava lá, com um olhar fixo na cena. Ele a reconheceu instantaneamente. Era Viviane, uma amiga da infância e o amor perdido que ele não esperava rever ali. Viviane? Ele murmurou confuso, mas a mulher não estava sozinha. Ao seu lado, um homem alto, com uma expressão séria, mantinha a mão na cintura. Ricardo sentiu seu coração acelerar. O homem tragicamente familiar, que ele não esperava encontrar. Era o pai de Magali. Um segredo que ninguém deveria saber. Um capítulo do passado que nunca tinha sido mencionado. Ele olhou para Ricardo, e seus olhos estavam cheios de uma verdade que desmoronava a estrutura da vida que todos conheciam até ali. Eu sou o pai dela, o homem disse, quase como um sussurro, mas cada palavra soava como um trovão. A cidade em torno deles parecia deter o tempo, e cada coração parou por um instante. Magali, sem saber o que pensar, apenas olhou para Ricardo.
a confusão estampada em seu rosto. A revelação caiu como uma bomba. E cada um ali estava prestes a ser arrastado para uma tempestade de memórias, paixões e responsabilidades que poderiam mudar tudo. O passado se tornava presente, e os laços que tinham entre si estavam prestes a ser testados. Não, isso não pode ser verdade, Viviane gritou. A crença dela já rompia. Mas a verdade era que a vida de todos ali, cada laço construído ao longo dos anos, estava agora no fio da navalha. E o que era uma simples noite de desespero se tornava um emaranhado de segredos prontos para serem desvelados. Ricardo aninhou Magali em seus braços, sentindo o calor da vida e a dor da realidade. O que aconteceria agora? As relações estavam prestes a serem reescritas, mas ninguém sabia ainda como esse novo capítulo se desenrolaria. O que mais viria à tona nesse emaranhado de revelações? A resposta estava apenas começando a ser desvendada, e o futuro de todos dependia de escolhas que ainda precisavam ser feitas. O beco estava em silêncio, mas a tensão era palpável. Ricardo segurava Magali em seus braços. A batida fraca de seu coração ecoava em sua mente. A verdade sobre quem era o pai dela havia se revelado, mas agora não era hora de discutir. Viviane estava se contorcendo de dor, com a expressão mais quebrada do que ele jamais tinha visto. Magali, você tá bem? A mãe sussurrou, tentando encontrar a força que lhe faltava. O olhar de Magali era um misto de medo e determinação. Mãe, eu vou ficar bem. Mas a ferida era profunda, e o pânico nos olhos de Ricardo aumentava a cada segundo. Os policiais estavam se aproximando, armas em punho. Precisamos tomar controle da situação. Um deles gritou, e uma adrenalina avassaladora tomou conta do beco. A verdade que havia se desenrolado jogava sombras mais densas do que qualquer um poderia imaginar. Caio, o irmão de Viviane, ainda estava ali, escolhendo suas palavras com cautela. Os bandidos, agora atordoados com a reviravolta dramática, hesitaram. A confusão dominou o ambiente. O homem que era o pai de Magali agora parecia um espectro, alguém do passado que retornara para bagunçar tudo novamente. Não havia tempo para decisões longas. Ricardo, com o instinto de proteção pulsando em sua veia, ergueu a mão. Esperem! Precisamos ajudar Magali primeiro! Ele gritou, a voz carregada de urgência. A polícia hesitou. Os momentos se arrastavam e a presença de tantos ali criava um calor sufocante misturado ao medo. Os olhares se encontraram e a tensão era quase palpável. Mais tarde teriam tempo para confrontar as verdades não ditas, mas agora a vida de uma menina estava em jogo. Ricardo pressionou sua mão contra a ferida de Magali, sentindo o calor escorregar entre os dedos. Eu não vou deixar você ir, ele prometeu, lágrimas nos olhos, a força de um pai emergindo. Com a ajuda de um policial, uma maca foi trazida. Magali lançou um olhar para sua mãe. Um olhar que falava mais do que 1000 palavras. Eu vou ficar bem, mãe. E a esperança, tão frágil naquele momento, parecia um fio tênue. Viviane se aproximou. As lágrimas escorriam por seu rosto. Amor, por favor, fica firme. Ela sussurrou, o desespero dançando em suas palavras. Enquanto o caos se desenrolava ao redor, algo mudou. A polícia finalmente começou a tomar o controle da situação. Os homens armados foram cercados. Algemados e levados para longe, a cidade, anteriormente indiferente, começava a despertar para o que ocorria nos becos obscuros que haviam se tornado a vida deles. Ricardo, com o coração pulsando no peito, viu Magali sendo levada em uma ambulância. E a verdade bateu como um trovão. Ele percebeu que, em meio ao desespero e à dor, encontraram força. Uma força que poderia criar um novo começo. Não seria fácil, mas a luta pela vida e pela família trazia uma faísca de esperança ao seu coração. E assim, ali no beco onde tudo havia desmoronado, Ricardo fez uma promessa silenciosa. Ele cuidaria de Magali como se fosse sua filha, porque, no coração, já a amava como tal. A vida ensina que as escolhas moldam quem somos. A ambição pode nos cegar, mas é na dor e na luta que encontramos a verdadeira luz. A maior riqueza não vem do que temos, mas do que somos para os outros.
E o que fazemos com nossos segredos, com nossa dor, pode de fato se tornar um novo caminho. Mas enquanto tudo se resolvia, outras histórias estavam apenas começando. O que mais a vida tinha reservado? Quais segredos do passado ainda estavam espreitando? Agora, antes que você vá, preciso de um favor urgente. Você precisa se inscrever no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para mostrar seu apoio e alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Lembre-se, só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar nosso canal com estas ações.